Olá, boa tarde. Iniciando aqui pela Módulo FM, nessa quinta-feira, mais uma edição do Módulo Saúde. Já quero aqui agradecer sempre a sua audiência, o seu carinho no seu radinho tradicional e também você que acompanha nas redes sociais da Rádio Módulo FM, ao vivo no YouTube e também no Facebook. E você, claro, pode compartilhar à vontade aí, tá? No Facebook e também no YouTube. Eu recebo aqui mais uma vez, nessa quinta-feira, a doutora Verônica Dornelas, ela é médica que atua nas áreas de alergia, asma, imunologia e outros também, né, doutora? Que você destacar aqui para o ouvinte da Rádio Módulo FM. Mais uma vez, doutora Verônica, que prazer em recebê-la aqui no Módulo Saúde. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Jânio. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Módulo. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, para poder participar desse programa tão importante para a saúde e patrocínio. Vamos destacar para você ouvinte, para você internauta aqui da Rádio Módulo FM, o tema é asma. Asma, o que é a asma, doutora Verônica? Jânio, a asma é uma doença muito prevalente no mundo, que se caracteriza pela inflamação crônica das vias aéreas. E é uma doença que tem uma característica genética hereditária, né? Onde ocorre limitação do fluxo, onde o paciente apresenta dificuldade de respirar, de fazer a troca gasosa através do nosso pulmão. Como fazer o diagnóstico? Bom, é o seguinte, quando a gente fala em asma, Jânio, primeiro eu vou fazer uma subdivisão. Isso. Tem a asma alérgica. E a asma não alérgica. E a asma não alérgica. Fica à vontade. Porque as pessoas confundem muito, às vezes nem sabem, né? Então, vamos começar pela asma alérgica, né? A asma alérgica é aquela que tem os sintomas bem característicos, né? Aí o paciente apresenta tosse, falta de ar, sibilância, que é aquele chiadinho, tipo o gatinho assim, no pulmão que as mães, principalmente, falam assim, meu filho tá parecendo que tá chiando, tá com um gatinho no pulmão, né? Cansaço. Além disso, tanto a criança quanto o idoso pode ter dificuldade de praticar atividades físicas, sensação de aperto no peito, né? E outros sintomas associados, como coriza, que também estão presentes em pacientes com rinite. A asma também pode estar associada com a dermatite atópica, que é a alergia na pele, né? Então, mas de uma forma geral, os principais sintomas da asma é tosse persistente, falta de ar, sibilo, que é esse chiadinho, e dificuldade de fazer as atividades físicas, principalmente cansaço, fôlego curto. Essa é a asma alérgica. Alérgica, né? E a não alérgica? Bom, qual que é a diferença da asma alérgica e da asma não alérgica? Primeiro, a asma alérgica, ela é desencadeada por fungos, que é o famoso mofo, por aeroalérgenos, né, que é a poeira domiciliar, o ácaro que a gente fala, né? Também pode ser desencadeada por pelos de animais e até alimentos. Existe asma desencadeada por leite, por ovo, que é bem interessante esse diagnóstico, e até por trigo também. E a asma não alérgica é aquela asma que é desencadeada, por exemplo, por atividade física, né? A pessoa tem uma dificuldade de respiração que se torna aparente apenas durante a prática de atividades físicas, né? Outro tipo de asma não alérgica é causada por medicamentos como anti-inflamatórios, como AS, né? É bem interessante também, às vezes a pessoa toma essa aí para doenças cardiovasculares aí aparece, vai na consulta com a queixa de tosse persistente e pode ser uma asma desencadeada por um medicamento. E essa é uma asma não alérgica, né? E mais comum, que são as asmas virais também, né? Que são as asmas mais presentes nas crianças menores de 2 anos, né? Os vírus que estão tão presentes aí no ambiente, as bactérias, podem causar também reações de broncoespasmo pulmonar, caracterizadas como asma não alérgica. Você citou aí, doutora Verônica, já quero aproveitar e fazer a pergunta. A asma na criança é diferente da asma no adulto? Bom, Jean, isso é uma dúvida muito frequente da mãe, do pai, né? Porque no adulto é muito mais fácil, muito mais comum fazer o diagnóstico da asma, né? Existe um exame específico
que é a prova de função pulmonar, que se chama espirometria, que é feita a partir de 6 anos, que ajuda muito no diagnóstico. Já quando essa asma acontece em menores de 2 anos, ele não consegue fazer o exame, né? E também é um período que a criança está em maturidade imunológica. Então, fica mais complicado o diagnóstico de asma. Porém, é importante lembrar que tem características específicas da criança que tem asma. Por exemplo, uma tosse persistente, aquela criança que vai no pronto-socorro várias vezes, que vai no pediatra várias vezes, que toma todos os tipos de xarope, não melhora, né? Então, uma das possibilidades dessa criança que tem a tosse persistente ou a criança que tem aquele chiado persistente também, que são os sibilos, é o diagnóstico de asma, que deve ser avaliado como, então, na criança. Existem testes alérgicos que podem ser feitos e um acompanhamento periódico, né? Porque esse diagnóstico em criança, ele não é feito em uma consulta, ele é feito de acordo com o acompanhamento da criança. É usado medicações de prova, né? Se a criança melhora com broncodilatador, isso aumenta a chance da criança ser uma criança alérgica. Agora, o que é o broncodilatador? É uma medicação que abre os pulmões. Então, se a criança tem asma, suponhamos que ela tem asma e ela melhora com broncodilatador, isso um possível diagnóstico, fecha o diagnóstico de asma, a melhora com broncodilatador, né? Doutor, pode continuar. Então, mas além disso, tem outras coisas que a gente avalia também na criança. Para uma criança ter uma asma alérgica, ela tem que ter uma história familiar, né? O pai ou a mãe tem que ter rinite, ou tem que ter dermatite, que é a alergia na pele, ou tem que ter a asma na infância, que é a famosa bronquite, que às vezes você fala assim, pergunta para os pais, alguém tem asma? Não, mas eu tive bronquite, doutora. Bronquite é asma. A mesma coisa? É a mesma coisa, né? Mas é isso aí. Mas o que eu quero deixar frisado aqui é que é importante se fazer o diagnóstico da asma em criança. Então, para isso, é necessário fazer um acompanhamento com o alergista. Agora, esse diagnóstico, doutora Verônica, para asma alérgica ou para asma não alérgica é o mesmo? Bom, a gente segue passos, né? E a gente vai... Primeira coisa, a gente colhe a história familiar, a gente colhe a história da criança, os sintomas que são relatados ou pelo paciente ou pelos pais do paciente, né? Aí, além disso, nós vamos seguir um passo a passo. Existem testes alérgicos que são feitos, que é o prick teste, é um teste de puntura feito na pele, que a gente vai testar a sensibilidade do paciente, se ele é sensível, se ele tem alergia a ácaro, a pelo de cão, a fungo, a algum alimento, né? Existem exames no sangue, que são os IgS específicos também, que a gente vai avaliar se a criança é sensível ou não a substâncias aeroalérgenas ou mesmo alimentos ou N substâncias que podem desencadear processos alérgicos. E, por último, existe a espirometria. Então, nós vamos passo a passo fazendo essa avaliação e, se fizermos todos os testes alérgicos, fizermos a espirometria, aí dá para você concluir que a criança é alérgica ou não, se ela tem uma asma que é alérgica ou uma asma não alérgica. Doenças associadas à asma, doutora Verônica. Bem interessante, Jane. Às vezes o paciente chega no consultório, ele nem sabe que ele tem asma. Ele chega com outras queixas, né? Como, por exemplo, rinite e dermatite atópica. São as principais doenças correlacionadas com a asma. Então, rinite, grande parte da população tem rinite. Aquela alergia, aquela inflamação na mucosa nasal recorrente, com espirros, coriza, né? Obstrução nasal. Mas, principalmente na criança, a dermatite é muito presente, associada à asma. O que é a dermatite? É aquela criança que apresenta inflamação crônica na pele. A pele dela está sempre coçando, a pele dela está sempre machucada, está sempre cheia de carocinhos, né? E a criança fica uma criança irritada, porque esse sintoma na pele incomoda muito, atrapalha o sono. Aí, às vezes, a mãe vai com a queixa que a criança está com a alergia na pele. A gente descobre também, pelo exame físico, pelos testes alérgicos, etc., a criança também tem asma. Além disso, além da rinite, da dermatite atópica, existe a sinusite também, que pode estar correlacionada com a asma. E, por último, a doença do refluxo gastroesofágico, né? Que é aquela criança ou adulto que apresenta um refluxo gástrico crônico, né? Melhores formas de tratamento da asma. Jânio, o tratamento da asma, ele tem evoluído, melhorado muito. Antigamente, existia, não só antigamente, mas ainda existe um pouco de preconceito em relação ao tratamento da asma.
né, ao uso de bombinhas. Então, uma coisa eu queria, assim, deixar bem clara. Quanto mais cedo se trata a asma, melhor a evolução do paciente, né? Assim, isso permite que o paciente não tenha sequelas a longo prazo, né? Então, a gente tem que pensar que é necessário se tratar a asma, que a bombinha não vicia, né? Que é um dos tratamentos que a gente vai falar aqui, que às vezes o pai e a mãe têm muito medo de usar a bombinha. Ah, mas meu filho é viciado nessa bombinha. Não é bem assim. Quando a gente fala em tratamento de asma, primeira coisa, a bombinha que eu tô falando aqui, o que é isso? A bombinha é um broncodilatador, uma medicação que abre o pulmão da criança, ou do adulto, ou do idoso, dentro da crise de falta de ar, né? Mas essa é uma medicação de resgate. Ela é uma medicação usada apenas em crises. O que eu quero destacar é que existe uma medicação também que é como se fosse uma bombinha, né? Mas não é um broncodilatador, que é um corticoide inalatório. Esse, sim, é uma medicação fundamental, porque ele é um anti-inflamatório específico para o pulmão. É um anti-inflamatório específico para as vias aéreas, né? Quando a gente fala de asma, a gente fala de uma inflamação crônica nos brônquios. E quando a gente fala de anti-inflamatório, é isso aí. O corticoide inalatório, ele vai agir nos brônquios, reduzindo essa inflamação crônica. É como se você, quando está com inflamação de garganta, você não toma um anti-inflamatório. Isso. Então, quando você tem asma, você também tem que tomar um anti-inflamatório. Só que o anti-inflamatório tem que ir para o pulmão. E ele só vai para o pulmão se usar um inalador. Essa é a diferença. E às vezes a pessoa tem tanto medo de usar um inalador, um dispositivo inalatório, sem saber que é imprescindível. Além da bombinha, do broncodilatador, além do corticoide inalatório, né, existem outras medicações associadas. A gente pode usar o antialérgico quando apresenta-se rinite associada, quando apresenta-se dermatite associada. A gente pode usar uma medicação que se chama antileucotrienos, que são o montelukast, muito conhecido, né? Pela população. Às vezes as pessoas até confundem, acham que o montelukast é uma medicação para imunidade. Não é, ela não altera, não melhora a imunidade. Ela é uma medicação para melhora do quadro de asma, rinite e dermatite, em alguns casos, né? E, por último, para aqueles casos que não estão tendo uma boa resposta à bombinha, aos antialérgicos, aos antileucotrienos, existe a vacina, que é importante você falar, existe uma vacina subcutânea ou sublingual, né, uma vacina oral, vamos dizer assim, que pode ser feita para dessensibilizar o paciente alérgico, que ajuda muito a diminuir os sintomas da asma, da rinite, da dermatite, da conjuntivite alérgica, né? E quando não se resolve a asma, nem com as medicações usuais, as bombinhas, não se resolve com a vacina, ainda temos um último recurso, que são os anticorpos monoclonais, medicações ultramodernas, né, de alto custo, mas que, bem selecionadas, é possível se verificar a aquisição dessa medicação, né, através do SUS, né, e são medicações específicas para casos gravíssimos, né, que atuam exatamente em alterações imunes que agravam os sintomas da asma. A senhora falou aí, citou aí essa questão aí, doutora Verônica, quem tem rinite, sinusite, e nesse período agora que está chovendo bastante, chove bastante, né? Tem a questão do mofo também. Sim. E tem paciente que tem alergia com mofo, com poeira, agrava mais a asma. Jane, a gente está passando por um momento até interessante, né? O clima está um pouco confuso. Tá sendo um verão um pouco diferente, com temperaturas mais baixas. Forte, depois chove. Com chuvas mais frequentes. E isso faz com que o ambiente fique muito propício à piora dos quadros alérgicos. Primeiro pelo mofo, né? As casas não secam, as roupas não secam. E esse mofo, né, os fungos proliferam e fazem desencadear ainda mais as crises de asma. Além disso, também as casas ficam mais fechadas e por isso aumenta a concentração de poeira, né, porque o sol também ajuda a eliminar fungos, a eliminar ácaros. E quando você fecha a casa por causa da chuva e etc., isso também piora as alergias, né?
Muito bem, doutora Verônica, obrigado pela participação, pela presença, passou rápido, né, pela presença aqui em mais uma edição aqui do Modo Saúde dessa quinta-feira. Jane, é um prazer estar aqui com vocês, tá podendo ajudar um pouquinho falando sobre a asma, que é uma doença tão importante, é uma das principais causas de mortalidade no mundo, tem aumentado muito o número de casos em crianças principalmente, então temos que nos alertar para o correto tratamento, para o segmento, é uma doença crônica que requer controle, então é um prazer estar aqui para poder estar esclarecendo a população um pouquinho mais sobre essa doença. Muito bem, recebi aqui nessa quinta-feira a doutora Verônica Dornelas, alergista, que participou aqui no Módulo Saúde, que fica por aqui de volta aí na próxima quinta-feira. Você pode rever essa entrevista através do Facebook e YouTube da Rádio Módulo FM. Vem aí a segunda parte do Jornal da Módulo FM, na sequência o Módulo Esporte e o Anderson Salles no Conexão Módulo FM. Tenham todos aí uma ótima tarde. Tchau, tchau.